Fala, gurias, tudo bem? Hoje a gente tá aqui para mais um encontro. Eu sou a Raquel Gabaldo, mãe, médica, dona de casa e agora host desse podcast. Achei muito chique. Eu tenho o prazer hoje de estar aqui com uma convidada muito especial que eu vou apresentar para vocês. Tenho certeza que nós temos muitas coisas legais para conversar. Então, a Andréia Luísa Kosso Dobrowolski, ou simplesmente Deia, para quem tem intimidade. Ou bom humor, né? Nascida em Pato Branco, mais precisamente no lendário Rio Gavião, a Deia tem história para contar. E não só porque foi professora de história por 12 anos. Tem isso Hoje, ela se autodenomina aposentada das salas de aula e mergulhada no ofício mais desafiador e bonito de todos. O de cuidar da casa, da família e da rotina de terapias do pequeno Dante. Isso aí. Entre um brodo e uma cerveja, entre Elvis Presley e uma porca véia, no som, ela encara a vida com leveza, afeto e muitas risadas. Eu vou chorar. E claro, com um chimarrão enfeitado na mão, porque estilo é tudo, né, Deia? Uma florzinha. No episódio de hoje, a Deia nos convida para um papo sobre mudanças de rota, maternidade atípica, humor e as belezas da vida simples. Com verdade, com coragem e com aquele jeitinho só dela de encarar o mundo. Bem-vinda, Deia. Obrigada. É um prazer te ter aqui. Que lindo. É legal ouvir sobre a gente, né? Nossa, a gente não é acostumado, né? É legal a gente ouvir sobre um pouquinho da nossa história de dados que a gente mesma passou, mas que a gente não elabora, né? Mais poético. Mais poético. Então, bem-vinda. Obrigada. É um prazer te ter aqui. Acho que a gente tem bastante coisa para conversar. Acho que a gente vai ter até que controlar um pouquinho a nossa língua. Levantar a mão para falar. Né, prof? Me conte, Deia, como é que foi? Como é que está sendo? Como é que é a trajetória dessa Deia que faltou um pouquinho na história contar que quando começou o relacionamento, já começou um relacionamento como mãe, né? Já ganhei o Bruno. Já ganhou o Bruno. Conta um pouquinho pra nós de ti. Sabe, Raquel, eu tava falando com o Paulo sobre isso ontem, como as coisas se encaixam, né? E como o Bruno foi divinamente encaixado na minha vida. Como deveria ser, né? Mas eu acho que eu vou deixar isso pra depois, porque vai entrar no assunto do Dante. Então, vai entrar no assunto do atípico. Mas sim, eu virei mãe aos 18. Conheci o Paulo com 18 e o Paulo já tinha o Bruno, né? O Bruno, ele sempre morou com o Paulo, né? A guarda sempre foi do meu marido. E aí eu tinha 18, o Bruno tinha 3. E foi, né? Viramos uma família diferentona. E agora o Bruno é devidamente meu. Eu falei pra ele, parabéns, agora você é herdeiro de todas as minhas contas. Eu assisti, eu vi uma postagem disso. Nós fizemos a adoção afetiva, né? O que é uma coisa muito interessante, porque era uma coisa que me preocupava muito. Na verdade, começou a me preocupar depois que o Dante nasceu. E é umas coisas loucas que dá na cabeça da gente, eu acho, mas o Dante nasceu, eu pensei, eu preciso organizar essa situação, porque se eu morro hoje, tudo que eu tenho, que não é muito, mas eu quero que divida com os meus 2 filhos, né? E na lei, o filho era só o Dante. Na lei, exatamente. E aquilo começou a me incomodar. Eu comecei a sapatear e já era um desejo nosso a adoção, né? Mas assim, quando você pensa em adoção, numa situação que nem eu tinha o Bruno, é uma coisa muito complicada. Você mexe com coisa do passado, você mexe com coisas que às vezes não precisa mexer. Então, enquanto tava só eu e o Bruno, eu não tinha essa necessidade. Mas começou a ficar forte mesmo, porque eu comecei a perceber que legalmente isso é uma coisa que a gente tem que pensar, né? É uma coisa que tem que ser pensado se você quer deixar isso organizado, né? E aí a gente fez a adoção legal. Aí tem o meu nome na certidão de nascimento. A certidão de nascimento do Bruno consta 2 mães e 2 pares de avós maternos. O nome do meu pai e da minha mãe também tá lá. Que legal, gente. Meu pai ficou muito... É interessante como a documentação muda, né, o sentimento, assim, é como se lacrasse aquela vida que sempre se teve, né? Mas
quase uma comprovação assim, seria a palavra. Um atestado e uma segurança, porque é muito complicado você... O Bruno viveu comigo a vida toda. O Bruno viveu comigo mais que o Dante. Sim. O Bruno foi meu filho antes do Dante. E como é que se eu morro hoje, Caio, se eu só tô pelada hoje, o que eu tenho fica só pro Dante? É uma coisa que começou a me incomodar profundamente. E aí, por isso essa necessidade. Foi bem... E aí a gente já toca no assunto das maternidades diferentes, né? Eu sou premiada. E aí depois de um tempo, já com o Bruno grande, porque vocês tinham o Bruno já... O Bruno tinha 15 anos quando o Dante nasceu. Já quase um adulto. E aí vocês resolveram ampliar a família, né? E entraram nessa empreitada da nova maternidade. E aí foi tudo diferente. E aí as coisas mudaram. E aí a gente tá aqui pra conversar sobre isso e mostrar e conversar sobre as dificuldades, né? As alegrias, as tristezas, tudo que a gente pode acrescentar para as mulheres, para as mães, que muitas podem estar nos escutando agora, e que é legal ouvir vivências de outras pessoas, existe uma identificação, né? Como é que as coisas foram acontecendo? Então, eu tive uma perda gestacional, né? O Francisco. E aí a gente deixou, né? Não forçamos nada, mas dentro de pouco tempo já estava grávida de novo. E no meio tempo a gente teve um cachorro. E aí o Bruno pequenininho, o Bruno escreveu um bilhete assim: Papai Noel, eu quero um irmão, mas sem pelos dessa vez. Ingenuidade de criança. O Papai Noel não ouviu bem o pedido e mandou o irmão canino de 4 patas. Aí o Papai Noel demorou muito, mas aí o Papai Noel realizou o sonho do Bruno. Assim, quando eu resolvi expor a situação do Dante, né, essa maternidade atípica e expor o Dante, porque é sobre ele, né, eu sabia que isso ia acabar despertando muita curiosidade, mas a minha intenção foi que eu conseguisse mais respeito com o Dante, né? Porque uma criança autista como o Dante, ela é uma criança que acaba chamando atenção nos lugares, porque não se comporta como uma criança normal deveria se comportar, ou porque tem comportamentos que 90% das vezes são vistos como má criação, né? Então, o que eu pensei? Eu pensei, se eu falar, eu dou a chance do Dante de verem ele como ele é e dentro das capacidades dele. O julgamento vai ser diferente. Eu concordo com isso. Eu achei que eu ia ajudar algumas pessoas, mas eu não sabia que isso ia tomar uma proporção tão grande, porque eu às vezes não... Dependendo do vídeo que eu posto sobre o Dante, alguma coisa como essa semana eu postei sobre o remédio que ele tá tomando, eu fico 3 dias para conseguir responder todo mundo. É absurda a necessidade que as pessoas têm e eu senti muito falta disso, de ter alguma coisa que eu veja e eu consiga saber que eu posso começar dali também. Alguma coisa pronta já, né? É como se fosse um caminho. Um caminho, porque o diagnóstico te deixa muito no escuro. Você não sabe pra onde correr, né? E como que foi a ideia, assim? Como que tu teve o Dante, né? O Dante, eu me lembro porque a gente participou do nascimento dele. Foi o seu marido que eu trouxe ao mundo. E eu lembro que o Dante teve um diagnóstico também já no teste do pezinho, né? De uma alteração... Da tireoide. Da tireoide, né? Eu me lembro que aí começou cedo a função. A função por conta disso e tal. Eu falo que tudo que o Bruno não me incomodou, porque o Bruno, gente, ele foi um filho assim, ó. Ele é um filho de ouro. Gente, ele não me incomoda nada. Criança, muito tranquilo. Muito, muito, muito tranquilo. O Dante, né? Já era mais agitado. Então, o Dante, ele teve um diagnóstico de problema na tireoide, né? A tireoide do Dante, ela é praticamente inexistente. O que tem é uma tireoide embrionária. Então, com 60 dias, o Dante começou a tomar Purã, toma até hoje, né? E assim, foi aquela loucura no começo, né? E foi no teste do pezinho, né? Foi no teste do pezinho. A importância, né? Teste do pezinho. E é tão importante que agora, um ano e meio depois do teste do pezinho do Dante, porque o teste do pezinho do Dante, o que saiu a alteração foi o teste ampliado,
né? E agora, esse teste que deu o resultado de problema de tireoide no Dante, ele é feito obrigatoriamente no teste do pezinho convencional. Ai, que bom, né? Isso foi um ganho, né? Um ganho muito grande. Porque, na verdade, o teste é menor, né? Pra rede pública, então... Então, agora esse foi teste... incluído, né? Foi incluído. E aí começou aquela loucura de médico e vai pra Curitiba, porque aí lá em Curitiba tem um médico específico que faz um ultrassom na tireoide específico e vai e vem e tudo mais, né? E aí, o que aconteceu? Tratamos a tireoide e, a princípio, criança normal, né? Vai ter que tomar remédio a vida inteira. Ok, tem remédio, então tem solução. Tudo certo. Tudo certo, né? Tem casos na família, minha mãe toma remédio pra tireoide, enfim, foi, né? E aí o Dante aparentemente teve um desenvolvimento aos olhos das outras pessoas normal. Mas assim, Raquel, o Dante era um bebê muito difícil. Ele chorava muito. E aí hoje eu penso assim, gente, a vida é tão difícil para um autista, sensorialmente falando, né? Então você tem problema com luz, você tem problema com som, você tem problema com cheiro, você tem problema com toque. Tudo isso é um problema para o autista. Todos os sentidos, né? O Dante, por exemplo, ele faz eu chamaria... na linguagem do Rio Gavião, falando de comichão. Comichão. Todos assim, no cotovelo, atrás do joelho, no pescoço. Assim, são coisas que estão dentro do que é o autismo que a gente não faz ideia sem viver. Sabe? São tiques, são emoções, o que as pessoas enxergam é um autista tendo uma crise. Mas até aquela crise é um desconforto sensorial para eles que é inexplicável. A crise é o resultado do extremo do desconforto. Aí eu tinha um bebê que chorava muito. Eu falei pro Paulo esses dias, gente, é o autismo. Imagina o quanto ele sofreu pequenininho, com tudo o que ele não conseguia expressar. Se até hoje para ele é difícil expressar, pensa bebê. E no diagnóstico existe uma certa dificuldade, tá falando das crises, né? Porque na verdade as pessoas esperam um autista tendo crises o tempo todo, se chacoalhando. Exatamente, balançando, tendo tiques mais estereotipados, assim. Isso aí. E aí vem a dificuldade do diagnóstico, às vezes, com sinais mais sutis. E que podem demorar muito para ser percebidos, até por negação, né, Déia? Como que foi contigo, assim? Mais ou menos com que idade, em que tempo que tu começou a perceber, bom, a desconfiar, alguma coisa não tá funcionando como deveria? Eu acho que o Dante tinha uns 6, 7 meses. Eu sabia. Eu falo que eu sabia e assim, eu não sabia porque, sexto sentido, não. Eu sabia porque ele tinha sinais, né? O Dante era uma criança que chorava demais, ele estranhava todo mundo, ele não ia com ninguém, ele fazia... Aí tem um dado interessante, que é o maior dado de negação. O Dante olhava no olho? Sim, no meu olho, sim. No olho do pai, sim. No olho do irmão, sim. No olho da avó, sim. Mas no teu olho ele não olhava. E aí, olha como funciona o cérebro da família em negação. Mas ele olha no meu olho. Mas, mãezinha, o teu olho não conta. Ele tem que olhar no olho das pessoas. Ele não, claro que no olho de quem está com ele, em alguns casos de autismo severo, né, o nível 3 ou mesmo no nível 2, a criança não vai olhar nem no olho da mãe, mas no caso do Dante ele olhava. Mas se você conseguisse pegar ele no colo ou se você conseguisse parar na frente dele para conversar, ele não olhava para você. E aí nós chegamos na médica muito tempo depois e ela falou assim: o que a criança faz para você dentro de casa não é um sinal contra o que você deveria observar. Não é tipo, então o meu filho faz, então o meu filho não é autista. Esse é o problema. É a negação. É porque quando você está investigando alguma coisa, você já sabe que alguma coisa pode ter. E aí qualquer coisa que alguém te fale do contrário, você se apega naquilo e... não, então o meu filho não é autista, porque ele olha no meu olho. Mas todo mundo que chega para falar com ele, ele não olha. Então o Dante estranhava muito, chorava muito. E aí o maior sinal de todos, e aí foi o sinal que todo mundo começou a aceitar, porque eu comecei a falar pro Paulo: o Dante não olha para as pessoas, o Dante não olha para as pessoas. E aí eu escutei, não só do meu marido, que hoje super... Gente, ele
Bom, ele trabalha para poder pagar todas as terapias que o Dante tem que fazer e levanta a bandeira e defende e toda a família. Mas no começo eu escutei do Paulo e de toda a minha família também. Você tá chamando isso. Isso é bem comum, né? E a mãe tá procurando tanto que parece que tá chamando. E às vezes a mãe diz assim, todo mundo achava que eu era louca. Pare com isso. Você tá louca. Eu me acho louca até hoje, mas naquela época tipo, foi pior. Tipo, você tá louca, a criança tá tudo bem, não tem nada, é coisa da tua cabeça, é coisa da tua cabeça. São frases que marcam a trajetória de mães que procuram diagnóstico para os seus filhos. Você é louca, você tá chamando, cada criança tem seu tempo. Cada criança tem seu tempo, eu tenho vontade. Olha, que eu tenho que me segurar pra não falar palavrão, hein? Cada criança tem seu tempo, é terrível. O cada criança tem seu tempo a gente escuta da boca de médicos. Como que foi esse teu diagnóstico? Tu desconfiou? Desconfiei. Tu procurou a quem que foi a tua primeira procura? Foi a escola. Na primeira escola eu escutei que cada criança tem seu tempo, mas eu continuei investigando. E aí eu consegui respaldo de todo mundo quando o Dante não falou, né? O Dante não falava. Deu 1 ano e meio. Eu dei um prazo. Eu falei, se o Dante não falar até 1 ano e meio, aí tudo que eu quiser fazer, investigar, eu vou fazer. E dito e feito, né? Então, com 1 ano e meio, o Dante foi para TO, foi para fono, né? A princípio fizemos uma avaliação de autismo, mas o Dante era muito novinho, não tinha como fechar diagnóstico. Então, ele ficou na fono. Depois de um tempo ele deu uma boa melhorada, a gente chegou até a ter meio que uma alta, ficou 2 meses sem intervenção, regrediu totalmente, né? E aí a partir dos 2 anos e 4 meses, 2 anos e 3 meses, a gente começou a fazer um intensivo de fono, de TO, e aí com 3 aninhos a gente conseguiu fechar o diagnóstico dele, daí com a neuropediatra, né? E é um acúmulo, né? O pessoal costuma dizer assim: se tem 3 sintomas, então é. Só que o que acontece, Raquel, o que eu acho que as mães precisam prestar atenção. Sumir sintoma não é sinal de que o sintoma não existiu. Então, por exemplo, o Dante não falava. Aí o Dante fez fono, começou a falar. Mas o sintoma de ausência de fala esteve ali. Continua, né? Exatamente. Fez parte, né? Então, porque algumas coisas o autista ele vai conseguir superar com o tempo e com o dia a dia. Então, às vezes, algum sintoma que a criança sempre teve até os 3 anos vai sumir. E aí a mãe pensa, ufa, olha, então, né? Então agora, tá vendo? Não era nada. Então não é. E isso atrasa diagnóstico. Eu vi uma mãe falando ontem sobre isso, que ela tem um filho autista, e ela dizendo que também existe o autismo, aquele que a criança inicialmente se desenvolve poda neural. É normal, foi o que aconteceu com o menino dela, e até assim, 1 ano e 7 meses, ela falou, que aí com 1 ano e 7 meses, ele começou a não responder. Ela chamava, e ele não respondia, não olhava, e aí ela disse, meu Deus, será que ele é surdo? Né? Porque parecia que vinha tendo um desenvolvimento habitual até aquele momento, e aí naquele momento começou a apresentar, iniciando pelo fato de não responder o nome, não olhar, não responder. E aí ela falou sobre esse detalhe, que existem os 2 tipos, que eu particularmente não sabia, que são as crianças que começam o desenvolvimento habitual e depois, em algum momento, para, e as crianças que nunca tiveram esse habitual. Isso se chama poda neural. Acontece uma poda neural, uma habilidade que a criança já tinha adquirido, é literalmente uma poda neural, e daquele momento em diante não acontece mais. Esse comportamento ele acaba tendo um diagnóstico muito antes do que no caso do Dante. Porque o que acontece? No caso do Dante, é uma criança que não desenvolveu fala. Aí primeiro você entra na onda, mas o filho da vizinha falou com 5 anos. Mas cada criança tem seu tempo. Mas o pai dele também demorou para falar. É de família. Então você vai justificando aquele atraso. Quando a criança fala, e a poda neural ela é assim, é de um dia pro outro. A criança dorme falando, acorda sem falar. A criança dorme atendendo ao nome, acorda sem falar, sem atender. Então,
por ser brusco, por ser violento, essa poda neural, chama atenção. Chama atenção e você acaba tendo atenção antes, inclusive, dos médicos, né? Por exemplo, se eu levasse o Dante num médico com 2 anos e falasse pro médico assim, olha, eu trabalhei 12 anos em escola, eu sei o que tá acontecendo com meu filho não é uma criança normal, tá? Isso é uma coisa que as mães, no começo, quando a gente recebe o diagnóstico, dói pra ouvir, sabia? Vou puxar um adendo pro assunto. O meu filho não é normal, ele nunca vai ser normal, sabe? E aí quando você recebe o diagnóstico, a tua ideia, a primeira coisa que as mães fazem, eu amo meu filho do jeito que ele é, eu recebo ele do jeito que ele e o meu filho é normal. Não, o seu filho não é normal, tá? Verdade sobre autismo que só mães já acostumadas vão falar. O seu filho não é normal, ele nunca vai ser normal. O cérebro dele é diferente, ele pensa diferente, ele tá fazendo zilhões de terapias para tentar ser o máximo do normal possível dentro do mundo que não foi pensado para ele. E não, essa história de eu gosto e recebo o meu filho do jeito que ele é, e se eu pudesse escolher, eu escolheria ele exatamente assim. Não, isso é mentira. Isso não é verdade. Isso é coisa de mãe recém-recebida de diagnóstico. Como se fosse ainda na negação. Um luto. Isso é luto. Isso é luto pelo filho que você achou que você achou que ia ter, mas aquele filho que você idealizou, aquele filho não existe. Porque a gente tem que ser real, né? Daí a gente tem que falar a verdade, que assim, nenhuma mãe, quando engravida e quando planeja uma gestação, ela planeja uma gestação assim, mesmo que a gente diga assim, eu vou receber o filho, tu não escolhe. Não, não tem uma escolha de nada, né? Não se escolhe sexo, não se escolhe nada. É óbvio que existe a necessidade de aceitação dos diagnósticos, né? Isso. Porque nenhuma mãe vai dizer que sonhou ou que pediu para que o filho tivesse autismo. Como a gente falou, rezei a gravidez inteira pro meu filho nascer autista, né? Não é. Então, mas você não queria o seu filho assim? Não, eu queria o meu filho normal. Não porque eu tenho trabalho, não porque eu gasto, porque o maior trabalho é dele. O pessoal fica falando, nossa, né? Você fica pra frente e pra trás com o Dante, meu Deus, quanto isso custa, meu Deus, né? Você parou de trabalhar pra isso, blá, blá, blá. Gente, o trabalho é do Dante. Eu tenho um filho de 5 anos e meio que faz 12 horas de terapia por semana pra ser normal. O trabalho é dele, sabe? Ele não conhece outra vida, ele vive assim desde os 2 anos de idade. O Dante não sabe o que é ficar em casa de manhã e ver desenho. Ele não sabe. Não faz parte da vida dele. Então eu queria ele normal, por ele, para ele poder ter a mesma chance que os teus meninos, para ele ter as mesmas chances que os meus sobrinhos, para ele ter a mesma chance que os colegas, porque ele não é assim. E por mais ele que por mais que se converse sobre isso, não se tem preparo, né? Não se tem ainda um acolhimento. Como que é na escola, assim? Olha, isso é uma das coisas que eu, felizmente, não me incomodo, sabe? O Dante tem o acompanhamento de uma professora auxiliar na escola. A turma do Dante, gente, é maravilhosa. As mães são maravilhosas. Eu postei uma história essa semana sobre isso. Fui abrir a mochila do Piat, uma bandeirinha. Os colegas fazem bandeira do Brasil. O Dante tem hiperfoco de bandeira do Brasil, sem influência. Tem hiperfoco de bandeira do Brasil. Gente, eu abro a mochila do menino, tem bandeira do Brasil. Os coleguinhas fazem e colocam dentro da mochila dele, você acredita? Então, assim, ele tem muito apoio na escola. Ele vai ter... É uma turminha que vai ficar com ele, sabe? Mesmo sabendo disso, vai ter uma fase que ele vai acabar ficando muito pra trás, no sentido assim... São crianças de 6 anos e o Dante mentalmente tem um pouquinho menos, por mais que faça terapia, né? Numa palavra bem normal, ele vai ficar um pouco mais bobinho durante mais tempo. Bobinho no sentido de ingênuo, de criança mesmo, né? Enquanto os outros vão começar já a amadurecer. Essa fase, que provavelmente vai ser daqui 1, 2 anos, talvez ele sofra um pouquinho mais. Porque as crianças não têm freio na língua, elas não sabem, é normal. Então a gente tá se preparando para isso também, né? Mas enfim, é aquela coisa. Voltando, porque viajei, né? Volta, né? Se eu chegasse para um médico
com o Dante com 2 anos e falasse, olha, eu conheço os sintomas, eu sei o que está acontecendo, meu filho não é normal, eu não ia ter apoio nenhum, nem dos médicos. Mas assim, eu entendo, porque o Dante era muito novo. Então, para as mães que estão vendo, porque a gente enxerga que tem diferença, para as mães que estão vendo, continuem, investiguem. Para quem vem me perguntar, e são muitas pessoas, eu falo assim, ó, investiga tudo, cara. Tudo. Deixem de chamar de louca 2 anos a fio. Investiga tudo. E se não for nada, você faz um costelão e me chama. Porque era tudo que eu queria ouvir. Era tudo que eu queria. Ficar 10 anos, ficar 5 anos investigando. E não achar. Pra chegar no final e não achar nada. Não achar nada. O objetivo é não achar nada. Então investigue, vá atrás de tudo. Principais sinais: ausência de fala, ausência de contato visual, estereotipia, movimentos repetitivos, tá? Uma coisa que eu acho bem importante falar: as mães de meninas, tá? Gente, os meninos, eles são bobinho até pra isso, tá? As mulheres são mais ligeiras até para esconder sintoma de autismo. De verdade, gente. Então, o que acontece? Pense... Eu gostei da analogia que tu falou aí. Pense num guarda-chuva, tá? O autismo se esconde embaixo de um guarda-chuva. Para você conseguir perceber o autismo, ele vai estar embaixo de um guarda-chuva. O guarda-chuva dos meninos é desse tamanho. O guarda-chuva das meninas é um guarda-sol. Então, o que acontece? Se você pegar diagnósticos de autismo, todos são masculinos, os primeiros. E os das meninas, demora mais, né? Porque a menina nasce sabendo disfarçar as coisas e se adaptar melhor ao ambiente. O menino, o Dante, por exemplo, se ele tá numa festinha e ele precisa se regular, ele começa a girar em torno de uma mesa e ele não tá nem aí. Ele fica lá 5 minutos girando em torno de uma mesa, todo mundo brincando, a festinha inteira acontecendo e ele tá girando. Se os meninos estão brincando num brinquedo lá no 2º andar, mas o brinquedo que tá chamando a atenção dele tá aqui no térreo e é um brinquedo que só faz assim, ele vai ficar meia hora lá fazendo assim. E ele não tá nem aí. Menina com 3 anos já não faz isso. Porque ela se ligou que ela vai chamar a atenção e que ela vai ser diferente por fazer isso. A menina não faz. Dificilmente, a não ser que o grau seja mais elevado. Então, o guarda-chuva de disfarce da menina é muito maior. Por isso o diagnóstico mais tarde, Por isso geralmente. o diagnóstico das meninas acontece mais tarde. Então, as mães de meninas precisam se ligar nisso. Nós falávamos antes sobre o hiperfoco, né? O menino, hiperfoco, ventilador, ar-condicionado, helicóptero... sei lá, sabe? Bandeira do Brasil, relógio, pedra brita. O primeiro hiperfoco do Dante foi pedra brita. Na época eu não sabia que era hiperfoco, mas era. Aí os hiperfocos dos meninos, eles são umas coisas estranhas. Então chama atenção. Das meninas é o quê? Fazer casinha. Animais. Ai, que linda, vai ser veterinária. Só fala em animal. Então, o hiperfoco das meninas acaba sendo... hobby, acaba sendo coisa de menina, sim, né? Bem... Então, acaba passando despercebido. Então as mães e meninas precisam se atentar a esses detalhezinhos, sabe? O grau em que o Dante foi feito o diagnóstico, qual que é o grau dele? 2. Grau 2. E como é que tá a fala? Ele já consegue se comunicar? Fala. Eu olhei pra ele essa semana e falei assim, eu acho que eu paguei muita fono pra você. Eu tô achando que eu te paguei fono demais. Mas tá bem, ele se comunica bem. A fala dele ainda é um pouco infantilizada, perto da fala dos coleguinhas, né? Mas esse é o menor dos problemas agora, né? Sim. Comunicando, né? E aí, cada vez a demanda de terapias difere, cada vez essa demanda vai sendo direcionada para o que falta. E isso a terapia, ela tem que acompanhar o desenvolvimento, né? Ela não é fixa. Não. Então a mãe leva para muitas terapias, é uma criança que tem muitas atividades e por isso que acaba que a mãe tem que abrir mão, né? Muitas vezes por um período, né? Não necessariamente por uma vida toda, para conseguir se dedicar, porque isso é puxado, né, Déia? Aí eu entro naquela primeira frase que você me falou lá no começo do Bruno, né? E aí você vê que a sua vida é direcionada e nem sempre por você, né? Quer dizer, nunca por você, nunca né? Por você. Eu não teria mais filhos biológicos, porque a chance de você ter um irmão com autismo é muito alta, né?
Então, veja bem, eu parei de trabalhar antes do diagnóstico do Dante, mas, né, parei de trabalhar. Eu já tinha o Bruno, né? Então, eu já tinha um irmão pro meu filho autista, porque se dependesse de eu engravidar de novo, ele não teria irmãos. Não teria irmãos. E uma criança autista precisa de irmãos, porque eu não sei o quanto viável esse adulto vai ser, né? O quanto o Dante vai ser independente, viável economicamente para ele mesmo quando eu não estiver mais aqui. Então ele precisa de alguém. Então ele precisa de um irmão. Se eu não tivesse o Bruno, eu não ia dar um irmão pro Dante, porque eu não ia correr o risco de ter um filho autista de novo, né? Então, olha, eu Deus parei é de perfeito, trabalhar. né? Em todas as coisas. Eu tive o Bruno. O Dante eu tive quando o Bruno já tinha 15, então o Bruno já pôde me ajudar. Tudo direcionado, divinamente direcionado. Divinamente direcionado. Essa mãe que eu assisti falando sobre o filho autista, ela falou que assim, que o foco dela quais são os teus planos, né, pro futuro, né? Fazer ele um adulto eficiente. Exatamente. E a resposta que ela deu foi muito, muito semelhante, foi fazer com que ele tenha habilidades e que ele consiga se virar. É isso. Né? As pessoas me falam sempre, você não quer voltar da aula? Eu falo, gente, eu direcionava 30 crianças por sala. Eu preciso direcionar o Dante. Então não é uma coisa que me faça falta, não, sabe? Eu vou ter o resto da vida para fazer o que eu quiser. O Dante eu preciso direcionar mais quanto? 10, 15 anos. Depois eu tenho a vida inteira. Eu tenho o resto da minha vida. E é uma missão, né? É uma missão. É uma mãe que é escolhida. Porque não são todas as mães que conseguem ter essa dedicação que tu tem. Eu acho. É meio que um autoconsolo, mas é uma coisa que é pra mim resolver. E é verdade. Verdade. E é uma missão que tu desempenha muito bem. Amém. E eu vejo que tu... Eu brinco, né? Estão me chamando pra essas coisas. Eu falo, gente, será que o pessoal acha que eu sei o que eu tô fazendo? Será que o povo tem certeza que eu sei o que eu tô fazendo na minha vida? Mas estar no caminho, vivendo o mais leve possível as dificuldades, porque elas são grandes e é pesado, né? Ah, não, gente, sem uma piada, um meme, uma cervejinha. Não vai, né? Não vai. Porque senão é muito pesado. É muito. E a gente tem que viver, a gente tem que lembrar que essa mãe, ela também é esposa, ela também, né? Ela é amiga, ela tem que ter outras vivências, ela tem que ter outra vida. Porque tu não pode passar a viver somente a vida do Dante. E isso é uma coisa importante pra gente mostrar que precisa da dedicação grande da mãe, porque aquele filho precisa, como todos os filhos precisam. Exato. Mas o filho autista tem uma dedicação maior de tempo em relação a tudo que tem que se investir em terapias, né? Sim. Mas toda mãe, e várias que eu já tive a oportunidade de conversar aqui, me falam que em algum momento, eu vou mudar, vou diminuir meu ritmo, vou dar mais atenção, né? Seja para um filho que tem um diagnóstico ou que não tem. Então, assim, só que a gente tem que lembrar das mães, a gente tem que lembrar que as mães precisam desse cuidado, que precisam do tempo de se cuidar, que não pode se abandonar, né, Deia? Que tem que... Eu penso da seguinte forma, uma mãe triste não consegue criar filho feliz. Né? É esse o princípio, né? A gente consegue disfarçar bem, a gente consegue não estar 100% e estar 100% para eles, mas não é o ideal, né? O ideal é que a gente consiga estar feliz para criar filhos felizes. E estar feliz não é tá tudo bem o tempo inteiro. Não. É conseguir ser feliz com o que tem, cara. Com o que tá no dia. Estar feliz é aceitar aquilo que a vida te trouxe da melhor maneira possível, né? E viver o hoje, né? Isso, hoje estamos felizes, por exemplo. Por quê? Porque sextou, amanhã é sábado, pronto, já estamos felizes. Né? Temos viagem marcada? Não. Não. Hoje é sexta. Sabe? A gente fica esperando grande felicidade. Grande felicidade são 3, 4 dias na vida. E a felicidade tá nos pequenos, tá no dia a dia, né? É uma rotina de boa, sabe? Desde o café da manhã que você sabe que vai ser gostoso amanhã, ou, sabe? Felicidadezinhas. E eu tenho uma prima que tem filhos gêmeos, e são gêmeos idênticos e os dois são autistas, né? E ela fala assim que a felicidade dela é em conta-gotas.
que ela tenha a felicidade diária, né? Cada conquista é uma diária, né? Porque a conquista da criança que tem as suas dificuldades é uma conquista que, às vezes, para quem tem um filho normal, faz parte daquela rotina e tu nem valoriza tanto. Apontar. Né? Não é? Eu falei com a Norma esses dias, a Norma foi durante muito tempo terapeuta ocupacional do Dante. Eu falei, você lembra do dia que ele apontou? O Dante não apontava para as coisas, ele queria as coisas e ele não apontava. Então, é a ausência total de comunicação, né? E aí ela sentada com o Dante no chão e eu sentada na cadeira olhando a sessão deles, e aí ele começou a apontar pro brinquedo. Foi um choratel. Gente, apontou. E aí viver e comemorar. Enquanto, às vezes, a gente, né, os filhos que não têm o diagnóstico, acaba que muitas descobertas passam batidas. A gente, quando vê, já fez, já amarra o tênis sozinho. Quando que aprendeu, né? Aprendeu, e vai. Então, é viver as conquistas. É isso comemorar a vida. É aceitar a vida que a gente tem com alegria e comemorando a conquista isso diária. É o que temos. Não dá pra zerar o game e começar de novo. Só vai. É isso aí. Só vai. Obrigada. Imagina, obrigada. Foi um prazer, né? Prazer foi meu. Eu tenho certeza que muita gente vai se identificar com essa nossa conversa. Eu acho que muitas mães que estão passando, às vezes, por um momento, eu sempre digo, assim, até aqui no consultório, eu sempre digo assim, ouve teu coração. Não é à toa que a mãe dá aquele cliquezinho da desconfiança, sabe? Eu acho assim, mãe sente, a mãe percebe. E muitas vezes essa mãe que fica escondendo ou demorando para conseguir verbalizar o que ela tá sentindo, é taxada, né? Tá vendo coisas, né? Tá vendo pelo em ovo. Tá chamando. Né? Tá procurando. Então, assim, a gente... tendo um estalinho e achando que vale a pena, faça o que a Deia disse, investigue, vá atrás, né? Se não for, muito bom, porque a gente procura para não diagnosticar. A gente procura para não achar. Né? A gente não quer, na correlação, assim, quando se faz um pré-natal, a gente faz um ultrassom morfológico, procurando um defeito para não achar. Para não né? achar, exatamente. Então é mais ou menos assim, mas procurem, ouçam o coração. Eu acho que mãe sempre sente quando tem alguma coisinha, independente de ter o diagnóstico ou não. Isso aí. Muito obrigada. Foi um prazer. Obrigada. Tá? Eu sei que não deve ser muito fácil falar sobre isso. Não, mas parabéns. Sempre ajuda alguém. Parabéns pela tua conquista, parabéns pelo teu dia a dia, pelo teu passo a passo. Obrigada. E um futuro lindo pro Dante dentro de todas as habilidades que eu tenho certeza que ele vai desenvolver. O bicho velho se garante. Metade autismo, metade sem vergonhice. Pode ter certeza. Fala, gurias. Foi um prazer estar aqui com vocês e a gente se encontra no nosso próximo encontro para conversar sobre assuntos do nosso dia a dia com mulheres incríveis como a Deia que está aqui com a gente hoje. Tchau!